Bruxeiros, preparem suas espadas de prata porque a quarta temporada de The Witcher da Netflix chegou e com ela a confirmação das nossas piores suspeitas. Olhem pra isso. Isso não é o Geralt de Rivia, é o Geralt da minha primeira aventura cosplay. A substituição de Henry Cavill por Liam Hemsworth não é apenas uma mudança de rosto, mas a prova final de que a Netflix rasgou o material de origem em favor de uma visão própria e muito questionável. Então nesse vídeo crítica vamos travar a lâmina de prata no coração de The Witcher 4 e vamos analisar se o novo Geralt consegue ser mais do que um... sem carisma e se a série conseguiu, por um milagre, acertar em algo. Nosso foco de hoje é simples, a autópsia desta temporada, então vamos dissecar o que a Netflix destruiu do Geralt dos livros e dos jogos e o que ela fez com a lore. A introdução de duas figuras cruciais do cânone também vamos analisar, que são o Regis e o Léo Bonhart. O Regis, o lendário vampiro superior, um personagem de enorme profundidade dos livros e dos jogos, mas será que a série conseguiu capturar a essência dele? E o Léo Bonhart, o vilão mais cruel dos livros, mas será que a adaptação teve coragem de mostrar o quão cruel ele é, ou ele vai ser apenas mais um antagonista genérico de séries e filmes? Para os fãs de Andrei Sapkowski, para os fãs de Andrei nome difícil desse cara, hein? E da CD Projekt Red, que deu vida aos jogos, a série não é só ruim, é uma ofensa ao continente que a gente ama. Sabe muito bem que temos 3 versões do continente: os livros, o canon que importa, que originou tudo, os jogos, o canon que amamos, e a Netflix, a versão que amamos até a primeira metade da primeira temporada. Então hoje vamos mergulhar na quebra do canon da quarta temporada. Bom, bruxeiros, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você vai notar nessa quarta temporada, até porque não tem como, é essa aberração, Liam Hemsworth. E a gente precisa falar algo mais profundo do que só um rosto novo nessa série. Aqui eu vou listar todos os motivos do porquê isso matou a série, muito mais do que a própria Netflix poderia esperar. Não é só porque eu sou fãzaço do Henry Cavill não, hein? É porque eu acho ele um cara estiloso, bobinho, tem um jeito de dar inveja, nada disso. Pode esquecer. Vamos citar vários motivos sólidos do porquê o Henry Cavill era a única coluna que restava segurando essa bomba que virou essa série. O Henry Cavill, o nosso Superman, era a última linha de defesa do canon. O cara era fã dos livros, fã dos jogos e ele vivia e respirava o Geralt. Ele acertava na voz grave, naquele... e na porcaria da coreografia de luta de espadas, que é uma arte marcial nos livros. E sinceramente o Liam deixou muito a desejar aqui, tá? Porque ele parecia qualquer outro guerreiro com uma espada, menos um bruxo. Cavill se esforçava para ser o Geralt que os jogos nos deram, mas com o coração do bruxo dos livros. Pessoas que trabalharam com o Henry Cavill durante as gravações falaram que ele sabia muito mais do que qualquer um sobre o universo de The Witcher lá dentro. E eu arrisco dizer que até mesmo mais do que a própria roteirista, a showrunner Lauren Stumich. Eu até apostaria que ele escreveria um roteiro melhor do que ela fez. E ao longo desse vídeo você vai entender ainda mais do porquê essa roteirista errou tanto com The Witcher. A Lauren basicamente só pegou os personagens, o universo de The Witcher e criou praticamente uma história nova, onde ela encaixou suas próprias convicções pessoais. E não que isso seja um problema necessariamente, mas que ela fez disso mais importante do que toda a história já finalizada e escrita por Sapkowski, que criou os livros de The Witcher. O que ela fez foi basicamente pegar todo o resto que Sapkowski fez e jogar na privada. E foi somente por causa do Henry Cavill que essa série não declinou mais cedo, tá? Porque por mais que ela tivesse exigido pra série uma personalidade do Geralt diferente do que os fãs da saga The Witcher já conheciam, foi um Henry Cavill que conseguiu deixar ele mais próximo do que quem leu o livro e jogou os jogos conhecia do Geralt. E uma prova disso é o Liam Hemsworth na nova temporada, que não consegue nem ter a mesma presença imponente e a intensidade do Geralt que o Cavill trazia. Today isn't your day, is it? Not the last. Don't call me human. The last kind. The human kind. É capaz até da armadura do Cavill servir de cobertor pra ele. A carinha dele. O cara não consegue nem meter medo em ninguém com essa caracterização horrível dele. Enquanto o Geralt do Cavill, por exemplo, parecia pelo menos ter uma aparência mais velha, de um cara um pouco mais sábio, mas nem tanto, ele tinha uma presença muito mais marcante. We haven't yet had the pleasure. Até porque, caso você não saiba, o Geralt da série, quando começou lá na primeira temporada, ele já tinha cerca de 70 a 80 anos.
Merda, eu estou velho. E tu vai ver e olha a cara desse Geralt aqui e pensa, nem por 2 pré-treino esse cara tem 70 anos. E claro, os bruxos vivem muito e eles não aparentam ter a idade que eles têm. Mas temos que combinar que esse Geralt aqui tá com cara baby demais. Tá até parecendo um Geralt de começo de carreira. Um vagabundo sarnento. Se tivesse feito um Geralt começando a caçar ali, talvez desse certo e funcionasse o Liam nesse papel. Só pra deixar claro, eu não achei a atuação dele tão ruim, tá? Eu achei aceitável até. Mas devido às circunstâncias já explicadas, Dá 0 pra ele. a troca de Henry Cavill por Liam Hemsworth não é uma simples substituição de cast ou funeral simbólico do respeito à lore. A quarta temporada não começa com o novo Geralt, ela começa com a Netflix assumindo uma amnésia, né? Até porque ninguém suspeitou ali, né? De que o Geralt simplesmente amanheceu do nada com a cara nova. Então eles estão nos forçando a esquecer que um dia tivemos um bruxo que realmente se importava. E essa amnésia é muito conveniente, né? Porque a partir de agora as piores violações do cânone estão liberadas. Como por exemplo, falando em violação, a gente precisa falar da Ciri e os ratos. A série parou bem no ponto onde o inferno da nossa princesinha começou. Mas será que a Netflix tem a coragem de mostrar a maldade que vem por aí, que tá nos livros? Porque a verdade é que não. Pois a Ciri, nesse momento, nesse mesmo arco dos livros, onde ela encontra o bando dos ratos, é um dos momentos onde nossa pequena Ciri começa a sofrer muito. E principalmente depois que o Léo Bonhart a captura, né? Depois que ele mata todo mundo do bando ali. E bem onde a série terminou, né? Então nos livros é bem mais pesado e ela chega a sofrer um abuso. E com isso sofre um trauma bem mais macabro do que mostrado na série, né? Eu gostaria muito de dizer que essa série é woke porque quis e que a obra já não é bem assim, por mais que até seja verdade. Porque no final desse vídeo eu vou comentar como essa temporada quis lacrar ainda mais que as outras. Mas o fato é que nos livros a Ciri também se relaciona com a Mistle. O Sabivolves realmente colocou essa parte lá, mas ele colocou de uma maneira bem mais pesada, que nem o livro sabe do que eu tô falando. O fato da Ciri e a Mistle na série não incomodaria tanto se praticamente toda a cena que elas estivessem aparecendo elas estivessem se trocando. Sério, parecia até que a série não tinha muito mais o que mostrar e ficava focando nessa questão mais do que o necessário. Se bem que ficou nítido que eles pareciam estar querendo colocar o Geralt o máximo de escanteio possível, né? Ainda bem que, mesmo com bastante tempo de tela, a senhora Netflix não conseguiu nem desenvolver tanto assim a Ciri. E isso é uma vergonha, porque nos livros, onde a Ciri se passa por Falca, é brutal. É onde a Ciri mata pra sobreviver, onde ela se torna violenta, renegada e sim, muito cruel. Ela se transforma da água pro vinho. A série conseguiu transformar isso em um cosplay dark, adolescente, tipo, olha como eu sou revoltada. Até porque quem lê o livro quer ver muito mais trauma, quer ver muito mais sobrevivência suja e não a rebeldia de Avenida Brasil. Mas o verdadeiro teste de fogo para a quarta temporada tem nome, e não é um monstro, é o Léo Bonhart. Talvez a única coisa que se salva nessa temporada, porque nos livros, Bonhart não é um bruxo, não é um vampiro e nem é um mago, ele é um humano. E é por isso que ele é o vilão mais cruel de toda a saga, porque ele é um puro humano, um assassino sádico, mercenário de elite que tem um hobby, matar bruxo por esporte. E meu amigo, se ele tá matando muito bruxo é porque o cara é habilidoso. Então o cara ostenta 3 medalhões de bruxos mortos com troféus no pescoço, ou seja, ele carrega os medalhões desses bruxos que ele matou. Então ele matou 3 bruxos e isso é muito mais que o Geralt mata em uma temporada inteira, equivalente a monstros. E ele não só mata, ele humilha a profissão. E é ele quem captura, escraviza e força a Ciri a lutar em arenas de gladiadores. Pensem no trauma. O meu medo realmente é que a Netflix pegue esse psicopata, esse monstro com crueldade pura e transforme em um vilão de videogame genérico. Que ele seja somente o capanga político de Nilfgaard e não um agente da destruição da inocência da Ciri. Porque esse maluco é a pura maldade. Meu coração é pura maldade. Ele mata porque quer e porque ele gosta. E é bom assim. Nem tudo que é de uma obra de ficção tem tanta profundidade assim. Porque se Dona Neto Filho quiser dar um significado do porquê que ele faz isso, pode ter certeza que vai ser uma merda. Como o novo Geralt falhou, a série também falhou. Mas se o Bonhart for suavizado, a série trai a cerne da história da própria Ciri, porque ele é extremo. Mas o Bonhart é o motivo da Ciri se transformar de vez em uma pessoa totalmente mais fria e sanguinária. E não tem a menor dúvida antes de matar alguém. Mas eu tenho minhas dúvidas se a série vai conseguir realmente mostrar isso. Bom, o inferno da Ciri tá a caminho, mas o Geralt não vai encarar a escuridão sozinho, não é mesmo? Após ser espancado até a beira da morte pelo Vilgefortz em Tamed, Geralt acorda na floresta de Brooklyn. E assim começa o arco batismo de fogo, formação do grupo de D&D que a gente ama no Rio. E o membro mais importante desse grupo não é o anão, eu inclusive eu também não gostei da caracterização do Zoltan, mas enfim, nem a arqueira grávida, mas sim um vampiro, Emiel Regis. Sim, Geralt. Sou eu.
Regis? Presta atenção, Regis não é só um vampiro qualquer, ele é um vampiro superior, o medalhão do bruxo do Geralt nem treme perto dele, ou seja, nem avisa que ele é um monstro perto dele, e ele é um erudito, né? Inclusive eu vou até pesquisar aqui o que significa. Um cara com mais de 400 anos de idade, velho pra caramba, e parou de beber sangue. Nos livros, o Geralt é basicamente ali a voz da razão, o filósofo que debate com o Geralt, então ele é um contraste perfeito, né, pro Geralt, né, que é um amargurado aí da vida, um amigo leal que se junta à jornada de ouro com o Geralt, né, que sai perambulando com ele por aí, não por ouro ou qualquer outro interesse, mas sim por uma amizade genuína, porque ele é uma figura que empurra o Geralt, né, que faz ele abandonar essa falsa neutralidade que o Geralt tenta adotar na maioria das vezes. Mas por que eu tô preocupado com isso? Porque a Netflix tem um péssimo hábito de simplificar a complexidade. Porque veja bem, eu falei que nem tudo precisava ser profundo em uma obra de ficção, mas certas coisas precisam sim ter uma profundidade, uma certa complexidade. Von Hatch é um exemplo, ele é um exemplo de vilão que já é muito bom do jeito que ele é, mas o Regis, nessa série, parece ser muito mais um cara misterioso que escondia algo e com um total ar de que não podemos confiar nesse cara. O que é bem diferente, por exemplo, do Regis do jogo, que é um cara muito foda, um camarada e que em momento algum você acha que ele vai fazer algo com você. Mas certo, eles tinham, né, acabado de se conhecer, podem dar essa desculpa aí, mas essa interpretação do Regis, do Lawrence Fishburne, ficou caricata demais. Aliás, qual membro do grupinho de D&D do Geralt aí, do Liam, não está caricata? Eu acho que a única que não tá caricata demais é a arqueira, né, a Milva. O Regis do Canon é o irmão mais velho, sábio e cético que falta pro Geralt, porque os outros bruxeiros lá da Escola do Lobo é mais louco que ele. Nem tudo está na superfície. E se a série transformar o Regis em um simples curandeiro misterioso ou pior, um vampiro genérico de capa e presa, eles destroem a profundidade do batismo de fogo, que é o arco que a série tá adaptando. A presença do Regis é crucial para a quarta temporada, especialmente com esse Geralt novo aí, sem carisma nenhum. Por isso o Regis precisava ser um âncora, né, filosófico, Liam, né? Ele precisava ser tão carismático e inteligente que era para fazer a gente esquecer, pelo menos por alguns minutos, que o Geralt foi trocado. Mas a série falha nisso também. Sinceramente, ele parece muito mais um cara misterioso do que um intelectual sofisticado que ele é. Então a química do grupo de resgate aí desmorona. E para fechar o caixão do cânone, temos a Yennefer. Nos livros e jogos, Yennefer é uma das personagens femininas mais fortes e complexas da fantasia, porque ela é poderosa, imperfeita, maternal, manipuladora, foi manipuladora nisso, e tem uma história de amor predestinada com Geralt. Ela não precisa de empoderamento forçado, ela é o poder, cara. Mas o que a Netflix fez? Com o Geralt encostado, né, literalmente se recuperando dos ferimentos de Thanos, todo mazelado, a showrunner decidiu que a Yennefer tinha que assumir o protagonismo. Então a série inventou para ela uma história completamente inédita, então ela se torna a líder reformulada da Guilda das Feiticeiras, focada em caçar o Vilgefortz. E o problema, meus amigos, não é que a Yennefer não tem destaque ou não. O problema é a motivação. O arco dela nos livros nessa fase é complexo, com ela focando em reunir feiticeiros sobreviventes e proteger a Ciri, né, que é a sua filha adotiva. Mas a série, no entanto, coloca ela numa missão de ação e vingança, transformando a feiticeira em uma protagonista de ação genérica para preencher o tempo de tela. Nos livros e jogos, a Yennefer não precisa ser forçada, ela brilha no momento certo. E aqui está a crítica final. O nome da saga é The Witcher, e no polonês, Wiedźmin, né? Esse nome aí mesmo que você tá vendo aí. É a história do bruxo, do homem das escolhas difíceis. E não a feiticeira. E essa história do bruxo, que diferente dos outros bruxos, que tem mais acesso às emoções, com isso consegue ter mais senso de justiça e os demais em suas escolhas, o que diferencia ele dos demais e o torna mais interessante por consequência, é o que dá sentido. É isso que dá o protagonismo da história. Mas a showrunner decide tirar o foco do Geralt, mesmo com esse Geralt novo aí, não era pra ele perder o foco. Ela decidiu ignorar o arco canônico da Yennefer e inventar uma trama de liderança e ação desnecessária em nome de um empoderamento clichê. Ela prova que o objetivo não é mais adaptar e sim criar uma fanfiction ruim com o selo da Netflix. E como se não bastasse mudar a história da Yennefer, também mudar a forma que o Vesemir morre e pasme. Aquilo que deveria ser uma das mortes mais marcantes da saga não teve peso nenhum. Vesemir morreu como qualquer um em uma cena completamente apressada e mal feita. A luta do Vilgefortz com Vesemir, em um segundo estavam eles lutando e no outro já estava atravessando a lança pelo peito do velhote. E isso é um descaso total com o Vesemir, que já era mais do que centenário, meu amigo, com a idade podendo chegar entre 200 a 300 anos. O cara simplesmente ia perder a vida de uma maneira tão Nutella assim. Um cara de 300 anos simplesmente genial. Lambert,
Você é um gênio. E não cabe a discussão de que ele tava velho ou tudo mais, porque os bruxos ainda assim têm várias poções que podem ser usadas para aprimorar suas habilidades, fora os sinais de magia que eles lançam, como o Queen, que é uma barreira protetora que protege o bruxo de qualquer ataque, inclusive fatal quando usado, né, que o Liam também acabou usando na série em determinado momento. Mas esse lance das poções e dos sinais quase não é explorado na série. Por quê? Porque eu duvido que a própria showrunner entenda como funciona direito. Até porque os próprios produtores, como dizem nessa matéria, que dizem que não gostaram dos livros nem dos jogos. Então, meu amigo, mais um motivo para vocês nunca nem terem feito uma linha sequer nesse roteiro, porque nem poção de Adorinha cura o quanto essa série tá sangrando. Trabalhei com idiotas a vida inteira. Tudo que dissemos até aqui, a troca do Geralt, o medo do trauma de Ciri ser suavizado, o desvio de foco pra Yennefer, a traição ao cânone, não são apenas opiniões de fãs. A verdade é que a série já vinha colecionando fracassos críticos, e os números não mentem. Dê uma olhada nas notas que a crítica e o público deram pra série até agora, especialmente a terceira temporada, que foi a última com Henry Cavill e o último suspiro de esperança. Vamos comparar a terceira temporada com a quarta temporada. No Rotten Tomatoes, a série começou com a força total com 68% dos críticos aprovando e 88% do público na primeira temporada, mas já na terceira temporada, a última que teve a participação do Henry Cavill, já tava com a recepção ali meio morna, com a série perdendo uma força inicial que tinha, mas na quarta temporada, meus amigos, teve apenas 58% de aprovação dos críticos e 19% do público, uma decadência total. Aqui a maior reclamação é a dor de cotovelo dos fãs, que a série não segue nada, praticamente quase nada da lore, e pela falta, claro, do Henry Cavill. Já no Metacritic, as notas continuaram a cair, mostrando que o consenso crítico está longe de ser positivo. A Netflix perdeu confiança do público e dos críticos ao longo do caminho. A quarta temporada com Liam Renrow e todas essas invenções do roteiro chega sob o peso dessa expectativa, a expectativa de fracassar. A verdade é que a quarta temporada, ao mesmo tempo que quis voltar a ser um pouco mais fiel, mostrando que ouviu os fãs de The Witch ao menos um pouquinho, também ao mesmo tempo se desviou bastante. Mas a pergunta que é, vale a pena gastar o seu tempo nessa tragédia em forma de série? Se você é fã dos jogos, assim como eu, que deram uma profundidade muito maior que essa série, claro, e dos livros que deram a lore, né, que é a história original, a resposta é, meu sincero, não. É uma ofensa ao Sapkowski e a CD Projekt Red. Mas o que eu quero saber é o que mais te incomodou: o Liam Renrow, a cargada com a Yennefer, ou o medo de que o Liam Borrach seja suavizado demais? Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, e antes que você saia desse vídeo, caso você queira apoiar o canal a continuar, pode nos ajudar com qualquer valor no link abaixo ou no Pix na descrição, depende do que você esteja vendo aí no momento, né? Ou comprar o nosso pack de edição, que é o mesmo que eu uso para editar os vídeos desse canal e os vídeos dos meus clientes. Mas agora me diz, The Witcher da Netflix morreu ou nunca existiu?